Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Garage Vestron, mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre lubrificação do motor das nossas motos. Eu sou Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico já desde a década de 80, tenho curso de especialização em lubrificação dentro da própria Castrol e vou tentar passar para vocês esse assunto da maneira bastante técnica, mas ao mesmo tempo o mais simples e mais didático possível. Basicamente, o que a gente espera de um bom lubrificante? Duas coisas, que ele tenha uma boa capacidade detergente, ou seja, ele tenha uma capacidade de manter limpas as partes internas do motor, limpas de partículas, limpas de resíduos de combustão e, principalmente, o que a gente espera mais do que tudo, é uma boa capacidade de lubrificação. O que seria essa lubrificação? Seria esse óleo ser capaz de formar uma película, o nome correto não é bem película, é filme. Ele formar um filme entre todas as partes móveis do motor. Esse filme vai evitar que uma parte entre em contato direto com outra e com isso ele vai reduzir o atrito e vai eliminar ao máximo todos os desgastes. Bom, e aí o grande desafio, tanto dos engenheiros mecânicos que fazem os motores, quanto dos engenheiros químicos que fazem os óleos, é se criar um óleo onde esse filme ele não se rompa, ele se mantenha íntegro o tempo inteiro entre essas partes móveis, mas ao mesmo tempo não seja tão grosso que ele cause uma resistência maior do que a necessária. Você sabe que dentro do motor, qualquer coisa que ofereça uma resistência a mais, isso significa desempenho a menos. Portanto, conclusão número 1. Desde que a lubrificação seja eficiente, vou reforçar, desde que a lubrificação seja eficiente, quanto mais fino o óleo, melhor. Tá? Por essa é uma das razões, inclusive, que quando você tem uma motocicleta ou um carro que fica no mercado, o mesmo motor durante anos e anos, quase sempre você vê que as primeiras edições pediam um óleo um pouco mais grosso. Depois, com a própria evolução do óleo, com a própria evolução dos tratamentos internos do motor, esse mesmo motor, o manual passa a pedir um óleo um pouquinho mais fino. Óleo lubrificante, assim como qualquer produto, ele tem as suas determinadas especificações técnicas. Algumas delas definem qual óleo é superior ao outro e outras especificações definem qual óleo é mais adequado a uma determinada situação do que outros. Vamos começar pelo mais fácil, vamos começar com as especificações que definem qual óleo é melhor do que o outro. Pessoal, antes de começar, nós vamos analisar por especificação qual óleo é melhor do que o outro, não vamos analisar qual marca de óleo é melhor do que o outro, não vou nem entrar nesse assunto. É claro que algumas marcas têm uma tecnologia melhor do que outras, é óbvio, é verdade que alguma marca pode ser melhor do que outra. Mas também é verdade que se você cuidar bem da sua moto, se você trocar na hora certa, trocar no nível certo, tomar alguns cuidados ao dirigir, isso vai fazer muito mais diferença do que se você usar a marca A ou B. Pessoal, vamos imaginar um camarada que tenha uma moto em Paris ou em Madrid. São cidades que no verão às vezes passa de 40 graus, no inverno bate 15 negativos, tá? É claro que esse cara não vai ter um tipo de óleo no inverno e vai ter um tipo de óleo no verão. Por isso que os óleos são multiviscosos. Eles são óleos que são capazes de apresentar uma fluidez diferente de acordo com a temperatura do motor. Ele se adapta. Ele apresenta uma viscosidade adequada e uma lubrificação eficiente para diferentes temperaturas. Hoje, praticamente todos os óleos lubrificantes automotivos que tem no mercado são óleos com características multiviscosas. Vamos dar início falando sobre a classificação dos óleos de acordo com a sua composição. A gente tem três tipos: o óleo mineral, que é o óleo mais básico, mais simples, ele é 100% obtido pelo refino do petróleo. A única vantagem dele é o preço, ele é um óleo muito mais barato. O melhor que você pode encontrar é o óleo sintético, 100% sintético. Esse não tem nada a ver com refino de petróleo, ele é sintetizado totalmente em laboratório a partir de hidrocarbonetos. É o melhor óleo, mas naturalmente o que é bom custa caro, ele é bem mais caro do que os outros. E tem o meio termo, que é o óleo semissintético, que é excelente também. Parte dele ele é um blend. Parte do óleo é derivado do refino de petróleo e a outra parte é sintética. Você pode encontrar excelentes óleos semissintéticos no mercado por um preço justo, mais caro que o mineral, porém bem mais barato que o sintético. Mas a regra é o seguinte: o semissintético é melhor do que o mineral e o sintético é melhor do que o semissintético. Vamos lá, dando continuidade, agora a gente fala sobre a norma japonesa, a JASO. Ela se refere mais ao tipo de motor que esse óleo é aplicado. Tem vários, tem para motor 2 tempos, tem para motor de veículo pesado, tem para motor onde o óleo do diferencial é diferente do óleo do motor.
No nosso caso, das nossas motos, tem que ser o Jaso MA, que é uma especificação para motor de 4 tempos com sistema de lubrificação integrado. Ou seja, a caixa de câmbio, a embreagem, vai usar o mesmo óleo que o motor utiliza. O número lá na frente é o nível de desempenho. Você tem o Jaso MA, Jaso MA1 e Jaso MA2. M1 é melhor que o MA e o M2 é melhor do que o M1. Sempre aquela coisa. Se a sua moto, por manual, pede MA, você pode usar o MA, o MA1 e o MA2. Se ela pede o MA1, você não deve usar o MA. E se ela pede o MA2, você não deve usar o MA e o MA1. Sempre pode usar superior, nunca inferior. Uma outra especificação que diz respeito à qualidade do óleo é o API, é inicial de American Petroleum Institute, e ela fala sobre o nível de desempenho de cada óleo. A primeira letra, ela se refere ao tipo de combustível onde esse óleo é aplicado. No caso, o S é para gasolina, para álcool, para etanol, para flex, também até para motor a gás, tá? A letra seguinte, ela vai definir a qualidade, o nível de desempenho de acordo com a qualidade, com a tecnologia dos adesivos. Quanto mais para frente no alfabeto for a letra, melhor. Então, por exemplo, você tem SH, SI, SJ, SL, M, agora tem até o N. Sempre que a letra for mais para frente, ela é melhor. Usa como base. Se a sua moto pede, por exemplo, um SJ, você pode colocar o L, pode colocar o N. Mas se sua moto pede um SL, você não deve colocar um H ou um I. Ou seja, quanto mais para o final do alfabeto, melhor, e nunca uma letra menor, mais baixa do que o manual da sua moto pede. Então, meus amigos, até agora foi fácil, porque as primeiras especificações elas se referiam a qual óleo é superior a qual. Agora já complica um pouquinho mais a norma SAE, que é da Sociedade dos Engenheiros Automotivos, essa é uma norma americana. Ela define a especificação do óleo para você saber qual é mais adequado para um determinado motor numa determinada condição de operação. Basicamente são 2 números de uma letra. O primeiro número, o exemplo aí é o 10, é a viscosidade na partida a frio, de manhã cedo, por exemplo, quando você vai ligar o seu motor. E o segundo número, o 40, que eu estou dando como exemplo, é a viscosidade a quente, que ela vai estar sendo utilizada durante a operação normal da moto. Vamos lembrar do que eu falei lá no comecinho, esses óleos são multiviscosos. Galera, nesse momento eu vou fazer uma pequena pausa no vídeo e falar para vocês o seguinte. Se vocês estão achando que está complicado, muito número, muita especificação, sempre lembrem que lubrificação é uma das coisas mais importantes que existe na vida útil do seu motor, mas também é uma das coisas mais simples. Qualquer dúvida, simplesmente siga o manual. O óleo recomendado, trocado na hora certa, o nível certo sendo mantido, é só isso. Não existe na história do motociclismo nenhum caso de alguém que tenha causado danos ao motor porque seguiu o manual. Pessoal, uma coisa antes que eu esqueça, tá? Marca recomendada é uma coisa, especificação recomendada é outra. Marca é simplesmente uma parceria comercial que a montadora tem com um determinado fabricante de óleo. Claro que ela testou essa marca, esse fabricante, aprovou, está recomendando, não iria recomendar porcaria, mas não é uma obrigatoriedade você usar a marca recomendada. Você usar a especificação recomendada que é o importante. Ok, então para quem quiser continuar, primeiro eu queria falar uma coisa, tá? A gente não pode ser aquele sujeito xiita, travado, que fala que tem que ser o manual, quem está um pouquinho fora do manual está fazendo tudo errado, vai detonar a moto, a gambiarrento. Às vezes não é exatamente assim. Muitas coisas o manual permite uma certa flexibilidade. O óleo é uma delas. A própria recomendação do manual, a gente vai ver agora, ela fala sobre isso. Esse é o manual da Vestron 650. O manual recomenda o óleo 10W40, porém, na falta do 10W40, ele fala que você pode usar qualquer um desses óleos da tabela de acordo com as temperaturas dessa tabela. Só de bater o olho, a gente já percebe que o 10W40 e o 10W50 são os 2 óleos que atendem a uma maior faixa de temperatura. O que a gente vê também é que o 20W40, o 20W50, o 15W40 e o 15W50 também vão atender perfeitamente. Portanto, nessa tabela, o único que a gente não deveria usar é o 10W30, porque numa temperatura acima de 30 graus, que é muito comum aqui no Brasil, ele já perderia a sua eficiência. Ok, então fica aquela pergunta.
Se 10,40, 10,50, 15,40, 15,50, 20,40, 20,50, todos eles atendem perfeitamente bem dentro dessa faixa de temperatura, qual a razão da fábrica recomendar especificamente o 10W40? A resposta é muito simples e está em cima daquilo que eu falei lá no início do vídeo. Desde que a lubrificação seja eficiente, e em todos esses casos ela é eficiente, quanto mais fino o óleo, melhor. Duas razões. Na parte a fria, quando você ligar o motor de manhã cedo da sua moto, o óleo vai subir mais rápido. Você vai ficar menos tempo com o motor trabalhando sem óleo do que ficaria se tivesse com óleo mais grosso. Uma segunda razão, a bomba de óleo vai trabalhar menos forçada. Um óleo mais fino, ele flui com muito mais facilidade nas partes internas do motor e, principalmente, um óleo mais fino, ele oferece menor resistência ao movimento interno de todas as peças do motor. Com isso, pelo menos na teoria, o desempenho seria melhor. Legal. Vamos agora falar, portanto, quais as justificativas que poderiam existir para alguém colocar um óleo mais grosso do que o recomendado. Basicamente são três. Eu diria que uma justificativa é perfeita, tem tudo a ver. Outra justificativa não tem nada a ver. E a terceira pode ter um pouco a ver sim. Vamos lá então. Primeira justificativa, certíssima. Motores já com bastante desgaste, onde a folga entre as peças já está maior do que a padrão. Naturalmente que nesse caso um óleo mais viscoso é recomendado para que esse óleo mais grosso consiga fazer um filme eficiente entre essas duas partes móveis e evitar esse atrito. Segunda justificativa, ela até parece lógica, muita gente pensa assim, alguns mecânicos até recomendam, é com relação à temperatura. O cara fala, pô, eu moro em Cuiabá, é quente pra caramba, precisa de um óleo mais viscoso. E isso, na verdade, é um engano por duas razões. Vocês viram por aquela tabela, um W40 vai atender com a mesma eficiência que um W50 numa temperatura de 40 graus ou mais, tá ok? Depois tem o seguinte, em motores refrigerados a água, a temperatura ambiente ela tem sim alguma influência, mas é muito pequena, porque essa temperatura ambiente ela vai muito mais influenciar no tempo que a válvula termostática fica aberta e eventualmente às vezes que essa ventoinha vai ser ligada. Porém, a faixa de trabalho, aquela temperatura de trabalho do motor, ela não é muito influenciada em motores refrigerados a água pela temperatura ambiente. De qualquer maneira, num dia quente, claro que um óleo 50 vai estar mais grosso do que um óleo 40. Porém, isso nem de longe significa que a lubrificação está melhor com um do que com o outro. E, finalmente, a terceira e última justificativa, a mais frequente de quem troca um W40 por um W50, é que o motor com 50 fica mais silencioso. Gente, é lógico que vai ficar mais silencioso porque todas as partes móveis estão trabalhando imersas dentro de um fluido mais espesso, o ruído fica mais abafado. Mas nem de longe, quem falou que motor silencioso significa motor melhor lubrificado? Nada a ver. A diferença de ruído que você escuta no motor com 20W50 para um 10W40 é simplesmente que o 10W40 está trabalhando mais solto, o que sob vários aspectos é muito melhor. Então é uma opção de cada um. Se você realmente gosta do motor mais silencioso, você pode tranquilamente usar um 20W50. A diferença de desempenho que ele vai oferecer de resistência é muito pouco, é imperceptível, mas não ache que você está com um motor melhor lubrificado porque ele está mais silencioso. Eu, particularmente, fico no 10.40, que é o recomendado pelo manual, mas basicamente não vejo problema nenhum alguém mudar, principalmente a quente. Você mudar um 40 por um 50, não vejo realmente muito problema nisso. Se você gosta do motor mais silencioso, beleza, vai fundo. Me preocupa um pouco mais é trocar a parte a frio, é trocar um 10 por um 20, aí a longo prazo pode ser prejudicial, porque é um óleo mais grosso, é um momento crucial quando você liga a moto. Esse óleo demorando mais para subir, demorando mais para chegar na parte de cima da moto, ela vai trabalhar mais tempo sem óleo e isso ao longo dos anos, com milhares de ligadas de moto que você faz, pode ser que cause algum dano. Pessoal, uma outra coisa importante, quem define prazo de troca não é o fabricante do óleo, é o fabricante do motor. Não existe isso de óleo para 12.000, óleo para 6.000, óleo para 3.000. Isso é uma combinação, um determinado tipo de motor usando um determinado tipo de óleo tem um determinado espaço de troca. Não significa que um óleo numa moto que dure 12.000 vai usar
12 mil quilômetros numa moto que peça a troca com 6 mil. Naturalmente, por exemplo, no caso das nossas V-Strom, se pede a troca com 6 mil e você está com um óleo muito bom, 100% sintético, top de linha, se você ultrapassar esses 6 mil, lógico que você vai ter uma margem de segurança maior. Mas definitivamente não significa que você vai poder ir até 12 mil com esse óleo, porque com outra moto esse mesmo óleo chega em 12 mil, tá ok? É isso, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Se eu puder deixar uma última mensagem para vocês, eu diria o seguinte: lubrificação é o item mais importante para a vida útil do motor da sua motocicleta e ao mesmo tempo uma coisa extremamente simples e fácil. Basta vocês se preocuparem e usar óleo com a especificação correta, trocar no momento correto e sempre estar de olho se o nível também está correto. Basicamente, fazendo isso, você não vai se preocupar e pequenos detalhes de dia a dia, por exemplo, quando for ligar a moto de manhã cedo, liga, espera um pouquinho o óleo subir, já não ligue e sai andando direto. Sempre respeite o limite máximo de cada rotação para cada marcha, sempre ande com o filtro de óleo em dia, sempre ande com o filtro do ar em dia, evite combustível adulterado. Esse tipo de cuidado é isso que vai fazer a diferença do seu motor durar 300 mil quilômetros ou estar horrível com 60 mil. Não vai ser se você usa óleo marca A, B ou C. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Quem gostou, dá aquele like. Quem tiver afim, se inscreve aí no canal. Garage V-Strom, toda hora um novo vídeo para todo mundo que é fissurado por motocicleta. Tchau!